Vamos lá. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pauta 1, um programa que te conecta com profundidade aos principais assuntos do momento. Nós vamos destacar nesta edição os problemas envolvendo a distribuição de energia elétrica em diferentes regiões do país. Consumidores têm reclamado das interrupções. Vamos entender quais são os reflexos para a economia. E ainda quais são as alternativas para amenizar a situação? Quais tipos de investimentos devem ser feitos para garantir segurança energética? A privatização de empresas foi uma boa saída ou um tiro no pé? Nesta edição do Pauta 1, vamos pensar também em sustentabilidade. O que precisa ser feito para aumentar a diversidade das fontes energéticas, reduzindo o preço e aumentando a eficiência? E nesta edição aqui do Pauta 1, está com a gente para falarmos sobre esses temas que nós destacamos aqui na abertura, a distribuição de energia elétrica. Nós contamos com a participação do doutor na área de engenharia elétrica e professor da Universidade Federal de Goiás, Fernando Nunes Belchior. Professor Fernando, seja muito bem-vindo ao Pauta 1. Ok, bom dia a todos, agradeço a oportunidade. Vamos lá. Bom, professor, nós destacamos aqui na abertura alguns problemas que têm sido muito sensíveis para o consumidor. As interrupções. Isso é um problema apenas aqui do estado de Goiás ou são situações que podemos tratá-las como gerais aqui no nosso país? Bom, são problemas que podem acontecer, né, por conta o principal... O nosso principal problema é ser linhas aéreas, né? Essas linhas aéreas facilitam muito a questão de ventanias, né? De árvores encostando nessas linhas e também a questão do aumento de carga, né? Sempre a gente tem aumentado a carga, né? Na verdade, o aumento de carga ele significa uma melhoria, né? Da qualidade melhoria da qualidade da população, né? Quanto mais energia se consome, significa que a população está crescendo economicamente, o país está crescendo economicamente. Então é previsível é de se esperar que tenha esse aumento naturalmente, né? São tantas coisas, né, Samuel, que influenciam. O avanço econômico que o senhor citou não deveria ser um problema, mas pelo visto é. E para que ele não seja e não continue sendo um problema, professor, o que deve ser feito? Então, o monitoramento, né, do consumo de energia da população é essencial. Então, as concessionárias elas têm que sempre estarem observando esse crescimento e adequando o sistema elétrico para esse crescimento, né? Com troca de transformadores, né? Troca da fiação dos condutores, né? Que chegam à população, aos postes, né? Aos transformadores, às casas, né? Então é importante observar, né? Através de monitoramento de equipamentos adequados, como é que está o crescimento desse consumo, né? Que é importante, né? Conforme a gente estava falando aqui, né? Quem tem ar-condicionado vai ligar quando não está confortável naquele ambiente. E tem sido assim, né? Exatamente. Esse calorão danado. Sim. Cada vez mais, né, o pessoal que está ligando ventiladores, né? Ar-condicionado, comprando esses equipamentos e ligando esses equipamentos. Então, é importante ter esse monitoramento para possíveis trocas de equipamentos, né, caso sejam necessários naquela cidade, naquela região, naquele bairro, né, naquela cidade, no estado inteiro, né? E sobre isso, professor, se tem mais gente comprando esses aparelhos,
a gente pode falar também sobrecarga no sistema. Por que isso acontece? Quais os reflexos disso? Exatamente. Você tem aí o aumento de carga ao longo do tempo, o aumento de consumo ao longo do tempo, e aí nesse período específico agora a gente está com um aquecimento muito grande, né, principalmente aqui na nossa região, né? E aí o pessoal fazendo ligando esses aparelhos, né? De novo, monitoramento e troca de equipamentos necessários, né, para que não haja essa queda de tensão, as interrupções de tensão, que atrapalham muito, né? É uma frustração para quem precisa, principalmente para quem usa a energia para a sua empresa, né? Para o seu crescimento, né? Eu me lembro assim tem um orientado de mestrado que defendeu um mestrado nessa linha, né? Que a zona rural sofre demais, né? Com a queda de energia. E eu particularmente tenho essa situação, porque minha família mora na zona rural e a queda de energia lá Então, nesse estudo de caso que esse aluno fez, ele observou lá, né, com entrevista com o pessoal, né, que mexe com leite, criação de bovino e leite. Eles têm que jogar o leite fora muitas das vezes. Então, assim, a cada 2 dias tem interrupção que fica durante 12 horas sem energia. Então, assim, é muito triste, né? Eles têm que vender mais barato e se não tiver ninguém para comprar, eles têm que jogar fora, né? Então, a gente fez, né, até a dissertação de mestrado foi verificar alternativas, né? Para não ficar só refém da concessionária, né? Professor Fernando, quando se trata da sobrecarga, a gente vê uma reclamação grande da população. Nesses momentos de alta temperatura, a gente tem vivido, não é, uma terceira onda de calor, tem sido muito intensa. 2023 tem sido um dos anos mais quentes da história da humanidade e as pessoas tentando, de certa forma, trazer um conforto térmico, ligando o ventilador, ligando aí o ar-condicionado, enfim. A bomba da piscina. Entre tantas situações. Com esta grande quantidade de equipamentos ligados, o senhor explicou para nós aqui a respeito da sobrecarga. Mas dá para se fazer alguma coisa pensando na distribuição para amenizar, para que a gente tenha uma normalidade na distribuição? E aí cito, por exemplo, se isso é possível, a questão das subestações de energia elétrica. Elas, de fato, ajudam a minimizar esse alto impacto, esse alto consumo que estamos tendo nas residências? Sim, com certeza. Existem equipamentos chamados de religadores, por exemplo, que ficam monitorando o sistema, né, o sistema elétrico de distribuição. E aí, quando tem uma queda de tensão, ele abre o circuito, mas ele retorna depois de alguns segundos, né? Pensando que foi uma ventania, um contato de uma árvore na fiação, né? E ele faz isso 3, 4 vezes. Então, isso diminui muito o tempo, né, de restabelecimento da energia para o consumidor, se for uma coisa temporária, né? Então, ele ajuda nesse sentido, e aí até que a equipe da concessionária venha, né, isso é um tempo que né, demora, né? Mas se eu tiver religadores, e aí aqui no nosso estado a Enel fez muito isso, a Equatorial continua fazendo, então o tempo de queda, né, o tempo de interrupção de energia, ele tem diminuído muito ao longo dos anos, em função desses equipamentos. Mas esses equipamentos, professor, só pegando o raciocínio, sim. Qual o cuidado para não ter, por exemplo, já percebi isso em alguns momentos, que a energia cai. Aquela cai, depois volta, cai, volta. Isso pode ser um efeito de uma sobrecarga nos religadores? Pode ser um efeito de sobrecarga naquela região, né? E aí o sistema de proteção, ele entra para tirar, né? O religador faz esse retorno, esse liga e desliga, que não é muito, assim, diminui o tempo de interrupção no consumidor, mas ele pode causar problema do retorno dessa energia ela ser maior um pouquinho e queimar equipamento. Então, assim, o religador é um equipamento que pode ajudar nesse processo de diminuição do tempo de interrupção.
Agora, é importante, de novo, né? O monitoramento, então as subestações elas ajudam, porque você tem monitoramento de carga na subestação, e aí quando você vai chegando a um certo limite do transformador, tem que colocar outro transformador, diminuir a carga naquele transformador, colocar mais fiação, né, em paralelo com aquela, para diminuir o aquecimento do fio, que é um ponto que, né, quanto mais corrente passando naquele fio, em função de pessoas que não tinham ar-condicionado, não ligavam, agora ele tem ar-condicionado, a concessionária não consegue saber se ele tem, se ele não tem, ela consegue saber quando ele liga, e aí vai passar mais corrente, né? E aí várias pessoas estão ligando ao mesmo tempo, no mesmo horário, né? 2 horas, 3 horas da tarde, né? Na verdade, do jeito que está, a gente já chega e já liga, né? Já é o dia todo ligado, né? Se for possível, mas existe um pico ali no final, no início da tarde, né? E aí já está quente, né? Então, assim, o cabo, naturalmente, ele já está quente por estar ali no sol, sistema aéreo, né? Então, ele já está quente. Aí, passando corrente, ele fica mais quente ainda. Então, assim, tem que monitorar e tem a vida útil dos equipamentos que vão depreciando ao longo do tempo. É sobre isso que eu quero ver com o senhor, professor. Na resposta para o Júnior, o senhor falou sobre troca de equipamentos. Sim. Hoje em dia, o consumidor final, ele tem acesso a equipamentos de mais qualidade. Ar-condicionado, televisão, liquidificador, ferro de passar roupa, geladeira, micro-ondas, fogão e tudo mais. Mas e os equipamentos das geradoras, das concessionárias? Eles não caminharam no sentido do equipamento para o consumidor final? Falta isso, acompanhar a evolução também? E como isso tem sido feito, se é que tem sido feito, para amenizar o problema? Não, na verdade... E a questão das vias aéreas também. Sim. Existe a possibilidade da gente não tê-las mais aqui no Brasil, em grandes centros? Como é que vai ser esse processo de troca para o subterrâneo? A linha subterrânea, né, ela tem vários aspectos positivos, né? Porque você vai ter aí diminuição de vandalismo, você vai ter diminuição de queda de tensão por conta de árvore que está encostando na fiação, né? Mas você tem que ter todo um preparo, né, para colocar a linha subterrânea. Ela é mais cara um pouco, mas ela exige menos manutenção também, né, por conta disso que a gente estava falando. Então é necessário iniciar esse processo, né? Aqui no Brasil a gente tem aí 3 cidades que têm colocado parte da sua linha, né, de distribuição como subterrânea, né, que é São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Então, assim, a troca total é muito complicada, mas ela tem que ser planejada, né? Então, é importante ter esse planejamento. A sua primeira pergunta, sim, os equipamentos das concessionárias, eles são os mesmos desde que iniciaram a teoria que eu estou falando, né? Desde que começou a trabalhar a questão da eletricidade, né, no mundo como um todo, que são os transformadores, né, os cabos elétricos. Então, esses equipamentos, eles são tradicionais, né? Quando a gente vai estudar sobre transformadores, por exemplo, a gente pode usar um livro de 1912, que a teoria é a mesma. O que ocorre é que, às vezes, ele tem que ser bem dimensionado. Então, aquela fiação, aquele transformador, ele suporta ali 1000 amperes, por exemplo, né? Não pode passar mais de 1000 amperes. Então, a alternativa é comprar outro equipamento. Acho que um exemplo bacana que a gente pode trazer aqui, em algumas regiões, a gente vê ainda postes de madeira. Acho que ilustra muito bem, professor, essa questão perguntada aqui pelo Wendel Pasquetto. Principalmente zona rural, né? Zona rural. A gente não tem uma atualização, né, em muitos casos. Assim, postes de madeira ainda. Sim, sim. Então, os equipamentos em si, eles são bem tradicionais, em termos de eletricidade, né? Falando de sistema elétrico de potência, de geração, transmissão, distribuição. O que tem mudado, que é bom, são os equipamentos, né? A eficiência dos equipamentos. Então, a gente tem aparelhos de ar-condicionado mais eficientes, a gente tem geladeiras mais eficientes
existem vários programas, né, que a própria Enel, na época, fez, né, de troca de geladeiras, né? Então, as geladeiras eram grandes consumidores nas casas, né? E se a gente for aí na casa de vó, bisavó, às vezes tem uma geladeira lá que ela consome muito, ela é uma vilã da energia elétrica. Então, existem equipamentos, né? Existe um programa que chama Procel, onde a gente tem essas etiquetas, né, nacionais de conservação de energia. Então, isso ajuda muito, porque eu tenho a mesma utilização do equipamento, gastando menos potência, menos energia. Então, as lâmpadas também é um exemplo, lâmpadas LED, né? Todas aí sendo utilizadas nas casas, né? O Pauta 1, nesse instante, então, destacando aqui a respeito da energia elétrica aqui no nosso país, também com particularidades para a região aqui no estado de Goiás, os equipamentos, problemas que acontecem, mas também Pauta 1 já indicando algumas soluções para o nosso dia a dia. Em São Paulo, por exemplo, após um temporal, grande parte da cidade ficou sem o fornecimento de energia elétrica e o restabelecimento demorou muito. Nossa rede elétrica aqui no Brasil, professor, não está preparada para o período chuvoso também? Porque no primeiro bloco falamos muito do calor, da utilização do ar-condicionado, que é hoje o que estamos sofrendo com o calor em todo o Brasil. Mas aí vem a chuva. Sim. E aí alaga, acaba a energia, o poste cai. Também temos problemas com chuvas aqui no Brasil? Com certeza sim. Né? Mas é importante ter um planejamento, porque, de forma geral, você tem previsões, né, de quando que vão ser as etapas de chuva e seca na nossa região, no nosso Brasil. Né? Mas, assim, casos muito rigorosos, realmente é complicado de prever. Né? Mas, sim, é natural que se tenha um planejamento para evitar, né, que uma simples chuva consiga derrubar, né, digamos assim, a rede elétrica e ficar sem energia. Me permita aqui, Júnior e Samuel, nós não somos um país de grandes desastres naturais. Não somos. Não. Né, como nos Estados Unidos, em outros países na Europa. Sim. Lá na Islândia agora, o povo sob o risco de um efeito vulcânico, uma erupção vulcânica, uma loucura, o solo rachando e tudo mais. É mais fácil, na teoria, a gente se preparar para isso. Por que não conseguimos, professor? A falha é humana? Qual é o problema, o X da questão? Eu acho que é o planejamento. A falta de planejamento, né? E ter pessoas mais técnicas, né, para poder fazer a previsão, né, de um aumento de carga, né, ou prever a poda de árvores na época certa, né? E talvez até fazer esse projeto maior de planejamento de sistema subterrâneo, que é um sistema que é mais confiável, né? Só que ele demanda um custo maior, mas fazendo devagar, né? Então, assim, um planejamento aí de médio e longo prazo, né, talvez consiga diminuir esses problemas aí, né, principalmente nos grandes centros, né, onde você tem um alto consumo de energia. Né? E sobre investimentos, professor, o senhor ainda apontou uma saída que é a fiação subterrânea, falamos no primeiro bloco, o senhor agora mencionou novamente. Quais outros tipos de investimentos a gente pode fazer para amenizar essa situação aí do período chuvoso agora? Bom, monitoramento, né, de equipamentos para identificar aonde que está o problema e resolver o mais rápido possível. Né? Então, eu até, né, posso falar aqui, por exemplo, do consumidor. Né? O consumidor, ao ter a queda de energia na sua casa, ele deve ligar para a concessionária. Ele não deve esperar que o vizinho dele ligue. E o vizinho espera que ele ligue, ninguém liga. Mas aí todo mundo liga, ninguém atende lá, é uma confusão, viu, professor? Mas é importante que todo mundo ligue, porque a partir do momento que a concessionária recebe a informação, ela tem que
tomar a providência. Se ninguém liga, ela não sabe, às vezes, daquele problema. Né? E existem dois indicadores, né? Que é DEC e FEC, que é a duração equivalente para o consumidor e a frequência equivalente para o consumidor, que são indicadores que a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela monitora nas concessionárias. Né? E todo ano a concessionária ela apresenta um relatório, né, desses indicadores, né, sempre pleiteando o aumento da tarifa. Né? Então, por que ela está aumentando a tarifa se estava ruim? Mas o consumidor também tem que fazer a parte dele, que é reclamar. Né? Porque se ele reclamar e a concessionária quiser aumentar a tarifa, ela tem que melhorar a qualidade, né, do fornecimento, tem que diminuir essa duração. Né? Então, acabou a energia. Quanto tempo restabeleceu? 30 minutos, 40 minutos, 1 minuto, 2 minutos. Então, os religadores que eu falei no bloco anterior, ele ajuda nesse sentido. Se for uma coisa transitória, uma coisa rápida, um galho de árvore que encostou na fiação e depois ele voltou, a energia logo vai voltar. E aí nem vai contar nesse indicador aí, nem no duração nem de frequência. Se for uma coisa maior, aí vai demorar mais tempo. Mas é importante que o consumidor também reclame. Né? Ele sempre está de olho nos seus direitos e reclamar. Agora, a impressão que a gente tem, professor, é que aqui, pelo menos na realidade local, por mais que o consumidor tenha se esforçado, mas o ranking da ANEEL, ele tem demonstrado que a concessionária, ela está ali, se fosse um campeonato brasileiro, estaria lá na zona do rebaixamento, na antepenúltima posição, quando se verifica a frequência e a duração. Mas aí eu trago essa situação local e já relacionando com o assunto que o Wendel Pasquetto colocou na abertura deste bloco, a situação no estado de São Paulo, em que a concessionária de São Paulo, a Enel, ela acabou trazendo uma argumentação de que foi em virtude das consequências naturais que tiveram, ventos fortes, chuvas fortes, mas esta alegação foi contestada tanto pela Agência Nacional de Energia Elétrica quanto por deputados, por senadores que têm analisado esse assunto lá no Congresso Nacional. De fato, é uma argumentação insuficiente apenas a gente pensar numa responsabilidade para os efeitos naturais e além do monitoramento que o senhor citou, a gente também pode pensar em outras alternativas para garantir uma segurança elétrica no fornecimento de energia elétrica para a população? De fato, essa resposta ela pode ser dada por qualquer concessionário, né? Falando que é problemas naturais e ponto final, mas não é bem assim. Ela é responsável, né, por entregar a energia elétrica para o consumidor. E ela sabe desses problemas naturais, igual a gente falou, são previsíveis, chuvas, né, que são até necessárias, né, pensando aí na nossa matriz elétrica, né, que tem várias hidrelétricas, a gente quer a chuva, né? Só que a gente quer a chuva e quer energia também quando está chovendo, né? Então, a concessionária ela tem que estar sempre de olho nisso aí, fazer essas previsões de chuvas, né? Então, ela tem que acionar, tem que trabalhar juntamente com a prefeitura, né? Com relação às árvores, porque são linhas aéreas. Então, ela tem que estar sempre monitorando isso aí, né? Para evitar esse problema. Quando o senhor respondia aquela pergunta, eu pensei nisso. Aqui em Goiânia, eu estou imaginando uma ligação da Equatorial lá para Comurg, para cortar. É Comurg que corta a árvore? Ou mudou? Porque aqui muda sempre, né? Aqui tem um convênio, né? Houve uma autorização para que a própria concessionária de energia ela possa realizar a poda. Menos mal, mas eu imaginei, professor, assim, o rapaz da Equatorial ligando na prefeitura. Tem uma árvore aqui no setor Coimbra, nós estamos aqui esperando vocês aqui para cortar. O caminhão sair lá da base da Comurg, chegar lá depois de 8 dias para cortar um galho de árvore. Então isso aí que o Samuel trouxe aqui já, menos mal, ameniza um pouco a situação. Ela mesma é responsável por isso, não tem que pôr a culpa em ninguém, digamos assim, né? Menos essa culpa para ela colocar em alguém, né? As concessionárias.
Professor, nós falamos aqui sobre equipamentos, Samuel trouxe mais detalhadamente a questão da subestação, dos religadores. Sim. Agora, tem a prestação de serviço no dia a dia também, né? Que é justamente nesse ponto da poda de árvores, da manutenção ali, olhando o poste, vendo a situação do fio, do transformador e tudo mais. Aqui pra gente em Goiás, está contento? Então, esse é um problema, não porque só sempre se terceiriza esse serviço, né? Concessionária, mas em várias empresas, que é o que a gente chama de apagar incêndio, né? Então, a empresa ela está sempre correndo, fazendo a manutenção corretiva. Tem um problema ali, corre ali. Tem um problema aqui, corre aqui. E não é assim que deve se trabalhar com relação à manutenção, né? A manutenção ela tem que ser uma parte programada, né, chamada manutenção preditiva. E aí você, né, o monitoramento que eu tenho falado é um caminho de você estar observando, né, e evitar que a equipe saia na rua só quando acaba a energia. Ela tem que estar rodando o tempo inteiro, então mais pessoas, mais funcionários, mais veículos, né, observando e não só indo lá para fazer aquela troca, igual você falou, dando uma olhada, né, ó, tem um problema aqui, tem um problema ali, né, separar por regiões, para evitar que quando chegue, né, você imagina o funcionário, né, que sai para fazer a manutenção corretiva, né, vários consumidores reclamando, né, na hora que vê o caminhão da concessionária, ele muitas vezes ele tem raiva do... Você demorou demais para chegar, né? Eu vim tentar resolver. Às vezes a culpa não é do terceiro que está ali, né, fazendo aquele reparo, né? Então, assim, essa programação, né, essa manutenção preventiva e preditiva, ela tem que ser feita, né, corriqueiramente, né? Chegar nesse ponto, né? Então a empresa tem que se programar, tem que se estabelecer para sempre trabalhar com manutenção preventiva, preditiva. E o mínimo possível na corretiva, só naqueles que não tem como. Porque aí ela evita muito esses desgastes com a população, né? Então sempre tem, né? A gente tinha comentado aqui, né? A privatização é importante, não é e tal. Então, assim... Eu ia até tocar nesse ponto com o senhor. A fiscalização é importante por parte da agência também, do governo, Agência Nacional de Energia Elétrica e o governo do estado, né? Sempre pegando ali, ó, tá trabalhando direitinho, não tá, como é que tá a reclamação. Então, um programa desse aqui ajuda nesse ponto de divulgar isso também, soluções, né? Para ajudar a população no sentido dela ter uma melhor fornecimento de energia, reclamação, se precisar dela reclamar, né? Mas é isso aí. A privatização, ela faz parte do nosso modelo de negócio brasileiro, né? E ele, ao privatizar um certo setor, é importante fiscalizar, né? Fiscalizar para... E aí, nesses acordos, né, nesses contratos de privatização, colocar os detalhes, né, todos os detalhes envolvidos ali, né, os indicadores, para que não seja uma coisa política e uma coisa mais técnica, né, porque a gente precisa da parte técnica para resolver aquele problema, seja de iluminação, de equipamentos, de energia elétrica, de água, né, um serviço que a gente, como população, tem necessidade. O senhor falou, professor, da questão política, e aí me lembrei de outro assunto que o senhor já explicou para nós aqui, a fiação subterrânea. A gente tem visto propostas aqui em Goiás, também Brasil afora, sobre a fiação subterrânea. Não sei se o senhor poderia responder isso, se seria da sua área especificamente. De quem seria essa responsabilidade do custo? Porque, pelo que estudei, isso precisa estar previsto na concessão, a responsabilidade do custo. Se não estiver, né, previsto na concessão, de quem é a responsabilidade por, ao tentar fazer uma melhoria, como fiação subterrânea,
Quem assume essa responsabilidade de implantação e de custo? Então, quando a gente, por exemplo, tem essa melhoria, né, e aí a concessionária ela vai bancar num primeiro momento essa melhoria, ao ter o sistema subterrâneo, né, essa transição para o subterrâneo em partes, né, em regiões, vai melhorar a confiabilidade da energia elétrica, vai diminuir a duração equivalente de consumidor, a frequência com que cai a energia elétrica. Então, ela vai ter possibilidade, no próximo ano em que ela vai apresentar o relatório, falar, meus indicadores melhoraram, e aí a tarifa dela vai aumentar. Quando a gente olha aquele ranking que você comentou, Daniel, e aí a nossa concessionária está lá embaixo, né? Existem várias outras antes, mas se você observar a tarifa dessas outras, elas são tarifas maiores, né? Porque ela vai demandar equipamentos mais caros, esse monitoramento que eu estou falando. Então, no final das contas, a gente, consumidor, vai acabar pagando isso, mas por um serviço melhor. Então, a gente paga mais, mas por um serviço melhor, mais confiável. Não vou ter queda de energia, não vou ter perda de produção, sendo uma empresa, né? Não vou ter perda de leite, igual a gente comentou no bloco anterior. Então, professor, a gente vai conversando mais, detalhando mais este assunto no próximo bloco. O Pauta 1 recebe nesta edição o doutor em Engenharia Elétrica e professor da Universidade Federal de Goiás, Fernando Nunes Belchior. O Pauta 1, na sequência, vai trazer mais destaques sobre a energia renovável. Há condições para implantarmos em larga escala na rede de distribuição de energia elétrica aqui no país? Estamos recebendo aqui nesta edição o professor, doutor em Engenharia Elétrica e professor da UFG, Fernando Nunes Belchior. Nós, neste bloco, destaque agora para a distribuição de energia elétrica, mas pensando não apenas nesta forma tradicional, mas também em fontes alternativas de energia. Mas em momentos mais críticos, há o acionamento de termoelétricas. Elas possuem um custo mais alto e isso acaba refletindo na nossa conta de energia. E nesse ponto, professor, sobre as fontes renováveis, de que forma a gente consegue inserir na rede elétrica de uma forma mais sustentável e de uma maneira que a gente fuja também das termoelétricas, como o Samuel acabou de dizer, ela pode impactar ali no preço da nossa conta? As fontes que o Brasil tem mais usado como sendo, eram alternativas, mas já não são tão alternativas assim, porque já estão, né, no nosso sistema elétrico, são a eólica e a solar, né? Então, quando a gente vê a matriz elétrica nacional, a gente tem 50% água, né, que há 20 anos atrás era em torno de 80, 90, agora já está em 50, porque a gente tem em segundo lugar a eólica, o segundo lugar a solar, né, que já está avançando bem rapidamente, e o terceiro lugar a eólica, né? Porém, a solar e a eólica são fontes intermitentes, então é muito complicado a gente garantir que de fato a gente vai ter aquele sol e aquele vento, né? Quando a gente fala na hidrelétrica, a gente tem o armazenamento da água, e eu uso a água conforme a necessidade. Por isso que a gente tem aí a questão da termoelétrica, né? Que é eu tenho ali o combustível, né? Já tem ele ali, e aí eu coloco ele para queimar, né? Para gerar energia. Só que ele é uma geração cara, né? Então, uma alternativa, né? Alternativas, né? Foi sua pergunta. Baterias é uma alternativa, onde eu consigo armazenar energia. Porém, o custo da bateria, ele ainda é alto. Tem baixado muito ao longo dos anos, né? Mas é uma possibilidade. Existe uma possibilidade também que tem aumentado muito ao longo dos anos, que tem assim, né, o pessoal estudando muito, principalmente na Europa, que é o hidrogênio. Então, extrair o hidrogênio da água, né, e armazenar esse hidrogênio e usar ele conforme a necessidade, né? Então, assim, existem alternativas, né? Então, existe um grande termo aí chamado de transição energética, né? Então, esse termo transição energética, ele abrange
principalmente a solar e a eólica, que são fontes que cada vez mais estão diminuindo o custo, né? Porque a gente utiliza a energia para extrair o oxigênio do hidrogênio para armazenar o hidrogênio. Então, isso já é feito, né, na Europa, porém utilizando fontes fósseis, né? Então, a ideia é que, né, cada vez mais a fonte solar e eólica mais baratas, a gente utiliza essa energia para extrair o hidrogênio do oxigênio e aí armazena o hidrogênio e utilize ele conforme a necessidade. Então, baterias, que já é uma realidade, mas ainda é caro, mas em algumas situações compensa. Então, a gente estava comentando no primeiro bloco a questão da fazenda lá que tem o leite, né? Então, esse estudo que o meu aluno fez lá de mestrado, ele fez a viabilidade econômica de colocar o grupo gerador diesel, fotovoltaica, né, a solar, junto com baterias. E aí a fotovoltaica junto com baterias é mais viável do que o óleo diesel. Então ele apresentou isso para o pessoal lá que não tinha o plano B. O plano deles é só equatorial, né? A equatorial falhando, eles tendo prejuízo, então alternativa, colocar o sol e colocar a bateria, mas uma situação pontual. Quando eu aumento a necessidade de carga, eu vou precisar de mais baterias, aí ele começa ainda a estar caro essa bateria. Professor, uma dúvida que muitos consumidores têm, pensando nessa utilização de fonte de energia renovável, principalmente a energia fotovoltaica. Sim. As placas nas casas vão produzindo energia, às vezes produz até um excedente, e esse excedente ele não é direcionado para a rede de distribuição convencional. Tecnicamente, seria possível utilizar esse excedente ou repassar esse excedente para a rede de distribuição convencional? Com certeza, é uma alternativa que ajuda a concessionária, né? Então, você pensar em geração por usina hidrelétrica, em locais, né, uma geração distante, aí você passa por linha de transmissão, chega na distribuição, nas subestações e chega na sua casa, né? Se você gera energia na sua casa, né, você está economizando todo esse trecho aí, né, de utilização da fiação dos cabos elétricos e está diminuindo perdas ao longo desse sistema, né? Se eu tenho mais geração, igual você comentou, aquela geração que sai da minha residência, por exemplo, né, num horário que tem muito sol, está gerando e eu não estou usando, ela vai para o sistema de distribuição. Ela é consumida no meu vizinho mesmo, né? Se eu tenho mais, né, uma usina maior, aí eu consigo amenizar esse problema aí. Ela não precisa de sair lá de Itaipu para chegar aqui, né, no estado de Goiás e chegar na minha residência, né? Então, isso é o que chama de geração distribuída. Então, a partir de 2012... né, que teve a resolução 482, que ela estabeleceu que o consumidor poderia gerar a sua própria energia. Então, antes disso, a gente não poderia gerar energia. Então, a partir de 2012, então, poderia se gerar energia. De que maneira? Poderia se gerar a partir da eólica, né, a partir da solar, a partir de PCH, que é pequenas centrais hidrelétricas. Qualquer tipo de energia eu posso gerar. Só que aí, o que aconteceu? A solar diminuiu muito o custo ao longo do tempo. Então, se a gente fizer uma análise, olhar no pessoal que faz essas análises, nos sites, 99% é solar, né? E uma coisa que ajuda a ter esse número tão alto é a rapidez, né? Então, se eu pensar de forma geral, em 3 meses... né, a partir do momento que eu assinei com a empresa, não, eu quero solar aqui, né, aqui em casa. Em 3 meses ela vai estar funcionando. Eu já vou estar conseguindo gerar energia, né, e usar essa energia. Se eu não estiver usando naquele momento, ela vai para a distribuidora, né,
e depois eu uso ela. Então, assim, é um modelo bem interessante, né? Pensando em geração distribuída. Cada um gera a sua, melhora o consumidor, né? Professor Fernando, o senhor citou tantas maneiras da gente ter uma energia de qualidade aqui, tantas ferramentas, né? Tantas ideias, e no final das contas, assim, o serviço parece que não vem da maneira como todo mundo imaginava. É claro que tem a questão do monitoramento, mas a partir do momento que se privatiza a fiscalização, ela se torna mais complicada, imagino, porque estamos tratando ali de política interna de cada uma das empresas, sim, né? E de política mesmo, de se fazer política, de se privatizar por cargo, por dinheiro e tudo mais. Diante disso, privatizar é o melhor negócio? Se for um aspecto político, não, né? E aqui né? Se for um aspecto técnico, aí, o Estado não está dando conta de fazer o serviço. Porque aqui, nós temos aqui o Samuel, que é um cara experiente na cobertura política aqui em Goiás. A privatização da CELG, todo mundo sabe por que aconteceu, né, Samuel? Quebraram a CELG, não foi isso? Ela não tinha mais saída, né? Foi uma situação atípica, como o professor explicou. A época o contexto era político, lá em meados de 2006, 2007, até ali 2010. Era político, mas uma federalização e depois partiu-se para a privatização. Mas é porque respingou no aspecto econômico, porque quebraram a empresa, né? Assim, não tinha mais... Assim, qual que é a saída no momento, assim, para o consumidor final? A gente está sentindo esse problema até hoje, né? Porque quando você tem um sucateamento de equipamentos, né? Os equipamentos todos têm vida útil. Então é necessário você estar sempre olhando a vida útil dos equipamentos e trocar na época correta, né? Se você não faz essa troca, ele vai ali capengando até acabar, né? E aí, se você tem vários equipamentos que vão sendo deteriorados na mesma época, o investimento para fazer essa troca é muito grande. Então, a gente passou para a Enel, né? Então, a Enel, a gente via muito a Enel trocando equipamentos, colocando esses religadores, regulador de tensão e vários equipamentos, um custo altíssimo, melhorou, né? De fato, melhorou. Lá em casa tinha um no-break lá na sala, lá, e ele ficava piscando o tempo inteiro, porque estava fora do nível do 220 volts ali. Então, ele parou de ficar nesse barulho aí, porque foram colocados equipamentos para monitorar, né? Para observar como é que está ali. Situações adversas, situações de ventanias, de furacões, de tempestades, né? Digamos assim, mais complicado, né? Mas o dia a dia normal, sem muito problema, a troca de equipamentos ajuda. Mas ela foi o quê? Foram 5 anos de Enel, mais ou menos? De 2018 até o ano passado, né? Então. Acho que foi por aí. Vou fazer a conta aqui certinho. Sim, agora foi para a Equatorial, né? E continuam as reclamações, né? E ela está aí com menos de 1 ano, né? Então, é difícil colocar a culpa na Equatorial também, né? Tem que esperar um pouco mais para ver esse serviço aí, se ele vai continuar melhorando, porque ele está melhorando. A ideia é que ele chegue num patamar bom e num patamar de manutenção preventiva, preditiva, em que aí eu não vou ter mais esses problemas muito pequenos perante o contexto do sistema elétrico, né? Então, você vai ter aí já uma previsão de equipamento, de troca de equipamentos, e eles já vão sendo trocados ali, e aí diminui esse problema, e a gente parte para o que eu estava falando antes, né? Nos bastidores aqui, né? A gente não preocupar mais com ter ou não ter energia. Vai sempre ter energia. E aí eu entro na esfera de que tipo de energia que é essa, qual que é a qualidade dessa energia. Né? Foi o que eu estudei no mestrado, no meu doutorado. Então, a qualidade dessa energia. É uma energia senoidal, direitinho, sem problema de afundamento de tensão, sem problema de ruído na tensão, né? Porque os equipamentos, eles podem não funcionar adequadamente se a tensão, eu tenho a tensão, mas ela não está adequada. Então, muitas empresas,
escolhem o lugar que elas vão ser colocadas dentro do Brasil, vamos falar assim, em função da qualidade da energia daquela região. Porque se a qualidade não tiver ok, ela vai ter muita interrupção na sua produção. Veja bem, eu não estou falando de queda de tensão, né? É o 220 que passa a ser 210. E isso pode fazer o equipamento interno da empresa desligar, né? Então, assim, isso entra na esfera de qualidade de energia. Então, a gente precisa passar dessa etapa de confiabilidade, ou seja, eu sempre tenho energia, ponto final, mas eu entrar na parte de qualidade dessa energia. Tá certo. Professor, e um ponto que até passou despercebido aqui, que eu estava pensando em perguntar para o senhor, e acho que é válido a gente fazer esse questionamento, que é a questão da usina nuclear. Porque em 2 pontos que eu queria que o senhor abordasse, a questão da sustentabilidade, se existe de fato, e a viabilidade, porque é uma usina nuclear que gera medo nas pessoas por trabalhar com radioatividade. Sim. E eu queria saber do senhor, então, é sustentável e é viável a usina nuclear? É uma usina que tem muita eficiência, né? Ela demanda um pequeno espaço para ela ser colocada, né? Muito diferente de uma hidrelétrica, que eu tenho uma devastação enorme na região, né? Então ela é uma usina local, né? Precisa de ser colocada perto de água para poder resfriar os reatores, tá? Mas pensando globalmente, digamos que é uma usina ultrapassada pela questão ambiental. Né? Então, assim, é muito difícil você... a gente tem aí a Alemanha, por exemplo, que desligou todas as suas usinas nucleares. Né? Um país de referência que a gente sempre está lembrando quando fala em energia elétrica, em economia, né? Então, assim, em termos técnicos é muito boa. Mas se eu olhar no contexto todo, né, a parte também de custo não é alto, tá? Mas em termos ambientais, né, é um problema grave. Não é sustentável. Ela não... E de segurança, né? Segurança, complicadíssimo. Muito difícil. A gente está chegando aqui ao final do nosso Pauta 1 de hoje. Busquei aqui, professor, a informação, a cabeça às vezes trai, a Sim. memória trai. Aí, Então, o início da concessão da Enel aqui em Goiás foi no dia 7 de março de 2018. Eu estava no caminho ali. Sim. E o término foi no dia 31 de dezembro de 2022, o que dá o período de 5 anos iniciais que são estabelecidos, como uma tolerância por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica. Professor Fernando, eu quero agradecer a sua presença aqui no Pauta 1, a disponibilidade também, tantas e importantes explicações que o senhor trouxe para nós aqui na programação do Sistema Sagres. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade aí de contribuir, né, e sempre trazer informações importantes aí, técnicas para a população. Acabou a energia, enche o saco da concessionária. Esse Fica é o a dica. recado. E desliga a tomada, né, professor, também, né? Sim. Ajuda bem. A eficiência energética ela tem que fazer parte Da educação da também. educação, né? A educação fazer parte da eficiência. Isso. É o caminho. Agradecendo a presença do professor da Universidade Federal de Goiás, professor Fernando Nunes Belchior, doutor na área de engenharia elétrica. Agradecendo a você que esteve conosco aqui nesta edição do Pauta 1 e um recado para você que acompanhou esta edição. Você quer fazer alguma sugestão de pauta para debatermos aqui em conjunto no Pauta 1? Você pode interagir conosco nas nossas redes sociais, no Instagram do Sistema Sagres de Comunicação, está aberto para você mandar ali uma mensagem para a gente, trocarmos aqui algumas ideias, sugestões aqui para a construção do Pauta 1. Você pode também mandar um e-mail para a gente, jornalismo@sistemasagres.com.br e à disposição também no nosso canal no YouTube, youtube.com/@sistemasagres. O Pauta 1 fica por aqui. Este assunto energia elétrica, espero que tenha sido muito útil para você e nós estaremos aqui na próxima semana com mais uma edição para você. Até mais, gente!
Obrigado.